Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. Essa semana estamos continuando aqui o nosso estudo no livro de Efésios e nós vamos então nos versos de 18 a 21. E o tema dessa semana é Vida Cheia do Espírito Santo. Esse é o nosso tema essa semana. E na verdade a gente vai falar e vamos ler, né? Vamos acompanhar o texto aqui. O que é essa vida cheia do Espírito Santo? Né? Não é pular do 10º andar e não morrer, não é atravessar uma rua com muito carro e não ser atropelada, né? Não é, sei lá, não é nada assim que seja mirabolante, né? Porque às vezes a pessoa imagina que estar cheio do Espírito é viver uma vida de milagreiros e milagrosos, né? E nós vamos ver que não é bem isso. Então vamos lá. Efésios capítulo 5, 18 a 21. E o nosso tema para hoje, dentro do nosso tema da vida cheia do Espírito Santo, é vivendo em comunidade. Então, viver cheio do Espírito Santo também é viver em comunidade. E diz o texto aqui: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu vou começar aqui com uma ilustraçãozinha que você já deve conhecer, mas sempre vale, né? O sapo e a água quente, já lembrou? Ótimo. Então, numa experiência, um sapo é tirado numa panela com água fervendo, saltou para fora numa fração de segundos. Ele caiu dentro e já caiu fora. Por quê? É o seu instinto natural de conservação de vida, né? Mas depois, colocado numa panela de água fria, tá lá tranquilo, ligaram o fogo por baixo e ela foi aquecendo, e ele não fez nenhuma tentativa para saltar de fato, ele relaxou até morrer, cozido. Tem uma frase de um filósofo chamado Kierkegaard, e ele diz o seguinte: no dia em que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixará de existir. Então esse conflito, essa dificuldade entre Deus e o mundo vai ser sempre. E eu tenho que entender o que é que o mundo quer viver e o que é que a Bíblia diz para mim viver e fazer a escolha certa, né? Jesus ele advertiu seus seguidores acerca do perigo que o mundo representa, né? Ele diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a alma. Agora, é claro, é evidente que o mundo exerce uma atração sobre nós como um tesouro que vale a pena conquistar e possuir, né? Dinheiro, fama, poder, né? E é o que a gente está vendo aqui nesses dias de pandemia, a gente correndo atrás do poder sem ligar para quem está do lado acima ou abaixo, né? Então, desse modo, o mundo de Deus se oferece como tesouros alternativos. Se Deus fosse tudo para nós, o mundo nada valeria, tá bom? Eu vou falar de novo. Se Deus fosse tudo para nós, o mundo nada valeria. Mas lembra, é necessário que ao pregar o evangelho nesse mundo atual, você não tenha muito cuidado para não parecer ou não se tornar um religiosismo, né? E a gente faz muito isso, né? Mas o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte, que o evangelho é verdade para você e você tem provas vivas na sua vida e pode traduzir, ou realmente você ainda não entendeu muito e se esconde atrás de um texto bíblico.
Bom, mas o contrário também é válido. À medida que valorizamos e amamos o mundo, tornamos-nos inimigos de Deus. E lá em Tiago capítulo 4, o texto de Paulo diz assim, de Tiago: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E não quer dizer, de novo, que você não deva aproveitar as coisas boas do mundo, porque tem coisas boas e que não necessariamente são coisas diabólicas, né? Mas se você não souber traduzir o seu cristonês para uma perspectiva do mundo, você vai sempre estar ou no mundo ou na religião e nunca em Deus, né? Então, nosso texto, ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É o nosso texto de hoje, Efésios 5,18. É que Paulo diz que o vinho produz dissolução, confusão, desordem, descontrole. Em contraste, está o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Consciência, lucidez, sabedoria, propriedade, sensatez. O Espírito Santo não produz em nós emoções descontroladas, pessoas inquietas, sorrateiras, mas pessoas sóbrias, pessoas que crescem maduras, né? Em outras palavras, podemos dizer que o controle do vinho produz descontrole na vida, entendeu? Não. Já o controle do Espírito produz o controle da vida. Você precisa entender isso. Eu sei que essa é uma conversa meio estranha, porque, infelizmente, muitas pessoas fazem exatamente a mesma coisa, né? Parece que tomam cachaça, ao invés de estar cheia do Espírito. Muitas vezes nós só deixamos de deixar nos encher do Espírito, como também o deixamos de lado, quando a direção de Deus é: não apagueis o Espírito. E algumas coisas que eu preciso tomar cuidado, né? Encher-se do Espírito não é recebê-lo em pequenas porções, sendo um pouco mais cheio a cada dia, a cada devocional, a cada culto, a cada evento, porque ele já está por completo em nós. Ou temos o Espírito Santo ou não temos, né? O texto lá de Romanos 8:9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Agora, pastor, então como é que esse troço de encher do Espírito, então? Olha, todos nós temos o Espírito Santo. A pergunta que eu tenho que responder é quanto ele tem de nós, de verdade, quanto ele tem de controle de verdade ou não. Todos estamos cheios do Espírito, mas quanto o Espírito tem de nós? Quanto o Espírito de fato nos controla? O que Paulo está falando hoje aqui para nós é que nós estamos dentro de um contexto de comunhão e relacionamento na igreja. Paulo está nos convidando a abandonar situações de pecado como a embriaguez, por exemplo. Por quê? Porque o Paulo fala que gera problemas. E você vai se tornar uma pessoa que não é você. É por aí. Mas ele fala para a gente se encher do Espírito Santo, ele permitir que o Espírito Santo continue nos controlando. Nos tempos que essa carta foi escrita, havia um problema sério lá, porque Éfeso era uma cidade cosmopolita na época, uma São Paulo, né? E tinha de tudo, né? Templos enormes, cheios de gente, a nada da sociedade. Aquela busca de estar pertencendo a um lugar grande, né? Esse é o segredo de algumas igrejas no Brasil. Porque elas têm que nascer grande, porque o brasileiro adora pertencer a um lugar grande, né? Não sei porquê, mas ele gosta disso, né? E eu vejo até que algumas pessoas que eu vivi no passado, né? Eles mudaram de igreja, foram para igrejas enormes. Por quê? Porque eles queriam pertencer a uma igreja enorme, aquela igreja pequena que até cresceu bastante. Mas não era tudo que ele queria ser o uau, uau, uau!
Mas, na verdade, quando foi que essa proposta foi oferecida para um cristão, né? Falta estar cheio do Espírito para fazer essas avaliações. Então, o que acontecia lá em Éfeso? Existia uma igreja que fazia a festa de Baco, né? O deus do vinho. Então, durante as grandes festas, a embriaguez era induzida como um meio de estabelecer contato com o Baco. Então, buscando sabedoria, eles se tornavam insensatos. E Paulo falou, isso é inaceitável para um cristão. Você precisa pensar em como ser cheio do Espírito Santo sempre em oposição ao embriagar-se com vinho. Embriagar com vinho aponta para uma alegria momentânea que trará más consequências. Ser cheio do Espírito Santo aponta para uma alegria de quem vive o reino de Deus hoje e para sempre. Romanos 14:17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então a ordem de Paulo é uma só. Portanto, não se embriague na busca de Deus, mas a ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos conversar essa semana como isso pode acontecer e você vai aprender mais e mais sobre isso. Amém? Então eu queria ouvir de você como é que você imagina ou como é que você entende o que é estar cheio do Espírito ou cheio no Espírito Santo. E coloca aqui embaixo, põe as suas ideias sobre o assunto, e a gente vai continuar conversando durante a semana sobre todo o texto que a gente falou aqui em Efésios capítulo 5, no verso de 18 a 21. Amém, irmão? Eu espero a sua participação, escreva, e até amanhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se cuide e busque estar cheio do Espírito. Amém.